Os destaques desta edição. Amazonino diz que o custo de um preso no Amazonas é o mais elevado do país e anuncia licitação para substituir a empresa que opera presídios. Conselho de Administração da Suframa aprova a implantação de 4 novas empresas e ressalta a importância da Zona Franca para o desenvolvimento regional. Manaus é a cidade urbana do Brasil que mais vai crescer até 2020. STF mantém a aplicação da ficha limpa a políticos condenados antes de 2010 por abuso de poder. Brasil gastou 16 bilhões com reprovação de alunos em 2016, aponta levantamento. Temer oferece a governadores empréstimo de 42 bilhões para investimento em segurança pública. Venezuela adia eleições para a segunda quinzena de maio. Ataque fiscal de Trump contra a China pode inviabilizar mais de 8 bilhões de reais em exportações brasileiras. Neymar chega ao Brasil para ser operado e sua recuperação pode demorar até 3 meses. Agricultor teve testículos quase arrancados por uma porca quando tentava fazer sexo com o animal. Homem é confundido com assaltante e acaba espancado na cidade de Deus. O Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Manaus teve ontem o dia mais quente desse início de ano. No meio da tarde, no platô do Aleixo, a temperatura era de 37 graus. Com alguma nebulosidade, o dia amanhece com 26 graus e a máxima prevista é de 32 graus Celsius. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 6 milímetros. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 2 de março. Chegamos aos 61 dias do ano e faltam 304 para terminar 2018. Dia de São Simplício. Também o dia da oração. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 28 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1498, o navegador e explorador português Vasco da Gama completa o contorno da costa africana e aporta em Moçambique, depois de haver sofrido medonhos temporais e de ter sufocado uma revolta da marinhagem. Em 1939, o cardeal Eugênio Pacelli é eleito papa e toma o nome de Pio XII. 1983, compact discs e players são vendidos pela primeira vez nos Estados Unidos e em outros mercados. Eles estavam anteriormente disponíveis apenas no Japão. 1996, os integrantes da banda de rock brasileira Mamonas Assassinas morrem em acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo. 5h51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas apreendeu 72 veículos que operam no sistema de transporte alternativo e executivo em Manaus. Desse número, 43 motos, 12 carros e 17 micro-ônibus foram retidos na fiscalização realizada nesta quinta-feira. O número de autuações chegou a 285. Entre as infrações constatadas durante as abordagens dos agentes, principalmente nos veículos que realizam transporte alternativo e executivo, destaca-se o mau estado de conservação, com para-brisas trincados, pneus carecas e aparelhos de ar-condicionado quebrados. Além disso, foram abordados motoristas dirigindo sem habilitação na categoria D, que é exigido pelo Código Brasileiro de Trânsito, CTB, para o exercício da atividade de transporte coletivo, e ainda veículos com lacre de segurança da placa rompido. Um motorista que conduziu um carro modelo Fiesta foi autuado por embriaguez ao volante. No total, 412 veículos que prestam esse tipo de serviço na capital foram inspecionados pelos agentes que estavam com barreiras montadas nas avenidas Altaz Mirim, Itaúba, a Rua Hilário Gujão, a conhecida Rua do Fuxico, na Zona Leste, e na Avenida Camapuã, na Zona Norte da cidade. Vamos às informações das ruas da cidade com a nossa reportagem externa com o comando de Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, parece que tivemos horas de tranquilidade na cidade sem mortes por violência. Então, Paulo, pois é, Instituto Médico Legal, tranquilidade. Começava com o George, que está na portaria do Instituto Médico Legal, nós levamos um papo tranquilo, me mostrava o livro, Paulo, nenhum registro por morte violenta nas últimas horas. Mas os registros são muitos, né, Pellegrini? Os exames de praxe.
Ah, sim, Paulo, exames de corpo de delito são vários, todos os dias a gente tem aí as informações de pessoas que brigam, né, pelas ruas, pelos seus bairros, outras pessoas que são presas também fazem exame de corpo de delito, além de violência doméstica, viu, Paulo, que o número é crescente e surpreendente nesse começo de ano. Roberto Peregrini, nas últimas horas na cidade, muitos bandidos atacando motociclistas e tomando suas motos. A Bros 125, placas 2525, também foi tomada de assalto. E muitos registros também estão sendo realizados todos os dias no que se relaciona à tomada de motocicletas pelas ruas da cidade. Verdade, Paulo, tomada de assalto, e geralmente por outras pessoas que vêm em outra moto, né? Isso vem acontecendo dentro dos bairros, mas como vem acontecendo, Paulo? As pessoas estão em suas motos, de repente chega uma outra moto com duas pessoas, os homens chegam armados e tomam as motocicletas de assalto, principalmente motocicletas de 125, né? Que tem uma grande procura por peças, outros também de motos de altas cilindradas também, são motos tomadas de assalto, está muito perigoso a questão com os motoqueiros. Alberto Peregrini, houve um assalto e de repente muita gente correndo atrás do bandido ou dos bandidos e um que corria atrás foi confundido e acabou espancado, Peregrini. Paulo, e apanhou demais, né? O homem estava correndo atrás de um homem que havia invadido uma escola e de repente esse homem que estava correndo também atrás foi confundido, foi agredido por moradores, né? Isso aconteceu, Paulo, ontem à tarde, na área do bairro Cidade de Deus. O homem foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Para você ter uma ideia, teve que chamar uma ambulância do SAMU para levar esse homem que foi confundido com bandido e acabou apanhando muito. E o bandido, Peregrini? O bandido fugiu, o bandido pegou o beco, Paulo. Enquanto as pessoas se voltavam contra esse homem que foi confundido, o bandido aproveitou para correr e fugir. Pois é, lembrando muito de Charlie Chaplin. Mas é por aí, 5h55 em Manaus. Daqui a pouco você vai contar aquela história inusitada. Um agricultor teve os testículos quase arrancados por uma porca, Peregrini. Pois é, Paulo, no momento que ele estava atraindo o animal. E como se não bastasse, além da queda, o coice, né, Paulo? Ele teve os testículos mordidos pela porquinha, e o irmão dele, que estava tentando salvar, dando umas teçadadas na porca, errou uma teçadada, pegou no braço do homem que estava, né, com o testículo lá com o porco, e quase decepa. Então ele deu entrada no pronto-socorro aí com o braço em situação lamentável. Daqui a pouco você conta essa história, Alberto Peregrini, e outras no nosso noticiário policial. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações, Paulo, dizendo que o tarado continua internado e a porca não teve a mesma sorte, ela morreu das teçadadas. Daqui a pouco, mais informações sobre esse caso lá da zona rural de Manacapuru. É contigo, Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba deu início nesta semana à perfuração de um poço tubular de 100 metros de profundidade na Avenida Juruá, no centro da cidade. Esse é o primeiro de 4 projetos que estão em andamento, atendendo a determinação da prefeitura, que é de buscar alternativas para minimizar a crise no abastecimento de água do município. Os bairros Morada do Sol e Graça Lopes, respectivamente, também serão contemplados com poços tubulares com a mesma profundidade. Já no distrito de Cacau-Pireira, segundo Gia Moraes, o SAAI vai instalar 2.800 metros de rede hidráulica no bairro Nova Veneza. A logística de escoamento e a produção rural de 27 famílias da comunidade Monte Sinai do Curuçá, no município de Itacoatiara, devem melhorar neste ano com a entrega de um caminhão-baú com capacidade de 1,8 toneladas para a Associação dos Produtores Rurais Unidos do município de Itacoatiara. O benefício foi entregue nesta quinta-feira pelo presidente de honra do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Mônica Mendes, e deve colaborar com um aumento de 30% na produtividade da mandioca e fruticultura da associação. Neste sábado, dia 3 de março, o município de Altazes receberá diversas programações culturais que fazem parte das temporadas literárias e delas promovidas pelo governo do estado através da Secretaria de Estado de Cultura. As ações serão realizadas em conjunto com as comemorações de aniversário do município, que em 2018 completa 62 anos. As atividades acontecerão simultaneamente em diferentes pontos da cidade. O prefeito Anderson Cavalcante e seu vice Marcelo Tupinambá
prepararam uma programação especial também para a população que poderá contar com ações de saúde e cidadania. A população ribeirinha será beneficiada através da entrega de 90 rabetas doadas pela Prefeitura Municipal, além de próteses dentárias, cadeiras de rodas e telhas. E ressaltando que todo o material será doado, foi adquirido com recursos próprios da Prefeitura. 5h58 em Manaus. Os interessados em concorrer a uma vaga para as escolas de aprendizes marinheiros devem correr. As inscrições se encerram nesta sexta-feira. Para se inscrever em uma das 1000 vagas, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado do sexo masculino, ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2019, além de ter um ensino médio completo ou estar em fase de conclusão. Os aprovados em todas as fases do concurso receberão rendimentos iniciais brutos de cerca de R$2.000. Informações aos candidatos no www.ingressamarinha.mar.mil.br ou pelo e-mail sspm.ingresso@marinha.mil.br. Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, divulga o edital de credenciamento para instrutores de cursos de formação profissional. A seleção será feita por meio da Comissão Permanente de Concursos COPEC-CETAM. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet e através desse site. www.cetam.m.gov.br no período de do dia 8 de março até as 16 horas do dia 12. O resultado da seleção será divulgado no dia 26 de março de 2018. Vamos repetir. A internet você pode acessar no www.cetam.m.gov.br no período de 8 horas do dia 8 de março até as 16 horas do dia 12. Repetindo, o resultado da seleção será divulgado no dia 26 de março deste ano. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPAM, realiza no próximo domingo a prova objetiva do concurso da classe inicial da carreira de defensor público. O concurso para preenchimento de 25 vagas teve 3.026 inscritos e as provas serão aplicadas em Manaus no período da manhã, com o horário de fechamento dos portões definido para as 9 horas. A Associação dos Magistrados do Amazonas, a Amazon, informou ontem que os juízes do Estado não vão aderir à greve marcada para o dia 15 de março pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a fim de pressionar o STF a manter o auxílio moradia. A constitucionalidade do benefício será julgada pelo Supremo no dia 22 de março. Não concordamos que o juiz faça greve contra a decisão judicial. Isso poria em xeque a autoridade das nossas decisões, disse Cássio Borges, presidente da Amazon. Desconto de juros e multas e parcelamento em até 60 vezes. Essas são as vantagens do plano de renegociação de dívidas lançado pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFIAM, para este ano, voltando a clientes que estão com financiamentos vencidos há mais de um ano ou com parcelas atrasadas. Além do atendimento na sede em Manaus pelo 0800 286 3066, nos postos de atendimento no interior do estado, em Eirunepé, Manacapuru, Manicoré, Itacoatiara e Tefé, a Agência de Fomento também definiu o calendário de atendimento em 14 municípios. No mês passado, os técnicos da instituição estiveram em Borba. Neste mês de março, estarão em Altásia de 6 a 9 e Apuí de 21 a 26. 6h06 em Manaus. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana e Unidade Gestora de Projetos Especiais firmou na manhã de ontem em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. A união vai possibilitar um repasse de mais de R$1 milhão efetuado pela SRMM como parte do plano de ação do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. O recurso será destinado para a capacitação estrutural e técnica da Seminfe. Na reunião, o secretário executivo da região metropolitana, Elânio Gouveia, o coordenador executivo da UGPE, Claudemir Andrade, e o vice-prefeito e secretário de Obras de Manaus, Marcos Rota, alinharam aspectos importantes para o avanço de obras estaduais e municipais. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Na expectativa de movimentar o comércio e aquecer a economia do município, a CDL Manacapuru, em parceria com o Sebrae, FCDL e a FIAM, realizou na tarde de ontem uma grande reunião com empresários locais para incentivar o fomento disponibilizado pelo governo do estado. Nazareno Batista, presidente da CDL Manacapuru, tem mais detalhes sobre o evento.
Realmente, nós estamos passando ainda por uma crise econômica a nível nacional, estadual e municipal. Então, a CDL Manacapuru, em parceria com a CDL de Manaus, a FCDL e a FEAM, na pessoa do nosso amigo Alex, e o SEBRAE, nós estamos fazendo essa parceria no intuito de trazer recursos através de financiamento, dinheiro de créditos, para nossos microempresários e empresários de pequeno porte, no sentido de aumentar o seu fluxo de caixa, melhorar o seu capital de giro, para que eles possam, assim, fomentar a economia do município. Então, nós sabemos que só através da parceria é que nós iremos fortalecer a economia e o desenvolvimento do nosso município de Manacapuru. E é claro, o governo do estado, através da FEAM, tem sido esse grande baluarte no sentido de, juntos com a CDL, SEBRAE e a FCDL, buscar alternativas de levar esses recursos até os nossos lojistas que estão, muitas vezes, sem um capital de giro para aumentar aí o seu estoque, melhorar suas vendas e principalmente o fluxo de caixa, mantendo o seu grau de endividamento em dias. Para pessoas jurídicas, que são os microempresários e empresas de pequeno porte, o montante vai de 15 mil até 100 mil reais sem necessidade de projetos e até R$1 milhão com projetos específicos. Para o financiamento, basta a empresa estar sem restrição e com um ano de existência. Na dúvida, procurar a FEAM, pronto atendimento ao cidadão, PAC Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6:09 em Manaus. Manaus é a cidade urbana do Brasil que mais vai crescer até 2020, segundo o relatório da Fundação City Mayors. O Centro de Estudos dedicado a temas urbanos ainda revelou que a taxa média de crescimento anual é de 2,83%, perdendo a ponta da tabela apenas para Brasília, que ocupa a primeira posição com 2,99%. Neste cenário, a transformação do ambiente urbano e a liderança consciente são essenciais para minimizar o caos e garantir mais segurança, conforto, sustentabilidade e acessibilidade à população. O consumismo e a pressa de levantar cidades resultou em ambientes totalmente desorganizados que não favorecem o cotidiano. Mecanismos precisam ser criados para desafios e trabalhar para para projetar a qualidade de vida das pessoas, pois a tendência é o indivíduo deixar o campo, o interior, em direção às áreas urbanas, o que faz com que mais da metade dos habitantes do planeta more hoje nas capitais, explicou o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, Jean Faria. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Davi Almeida, confirmou a aplicação da progressão dos servidores efetivos da Assembleia a partir do mês de março e anunciou que a database de 2018 será aplicada a partir de abril. Resolução legislativa com esse conteúdo foi assinada pelos deputados da mesa diretora e publicada no Diário Eletrônico da Casa. A progressão é uma ferramenta de melhoria salarial aplicada a cada 2 anos que funciona mediante alguns critérios estabelecidos pelo plano de cargos e salários dos servidores, como assiduidade, pontualidade e qualificação. Dos 591 funcionários efetivos da casa, 396 serão beneficiados com a progressão, gerando impacto de R$1,1 milhão ao ano na folha salarial. 6:10. Amazonas é exemplo de reequilíbrio com pagamentos de aposentadorias no Brasil. A reportagem é de Marquesan Araújo. Mesmo diante do adiamento da reforma da Previdência no Brasil, a proposta de reajustar o sistema de aposentadorias deverá continuar em pauta. Isso porque grande parte dos estados brasileiros encontra-se no vermelho, com contas desequilibradas diante de um defasado modelo de pagamento de aposentados no país. Boa parte dos entes federativos continua enfrentando dificuldades. Poucos, porém, conseguem manter-se no azul. É o caso do Amazonas. Mesmo com um aumento de mais de 90% da população idosa, o Amazonas conseguiu reequilibrar os gastos com aposentadoria. Isso em relação ao número de cidadãos acima dos 65 anos de idade. Dados do PNAD e IBGE revelam que a população acima dessa faixa etária quase dobrou entre 1992 e 2015, percentual que não foi acompanhado pelo de beneficiários da Previdência. No início da década de 90, os idosos somavam 8,9% do total de cidadãos, enquanto os aposentados e pensionistas chegavam a 6,7%. Em 1992, o número de beneficiários de pensões e aposentadorias no Amazonas superava o de idosos que viviam no estado, enquanto a população acima dos 65 anos de idade representava 4,6% do total de cidadãos, os aposentados e pensionistas
pensionistas chegavam a 4,7%. 23 anos depois, essa realidade mudou e, diferente de muitas unidades federativas, para melhor. O Amazonas se destaca como um dos poucos estados brasileiros com saldo positivo na previdência dos servidores. Dados do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, o Amazonprev, revelam um superávit de 314 milhões de reais na conta estadual. Esse número diferencia o sistema do restante do país. A Previdência Social é hoje um dos calos no sapato da União, que sofre com a baixa arrecadação e o alto custo de manutenção de suas contas federais. Em 2017, apresentou nacionalmente um déficit de 268,8 bilhões de reais. Um dos idealizadores do estudo previdenciário citado nesta reportagem, Rogério Nagamini, é coordenador de previdência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para ele, é satisfatório que haja aumento da expectativa de vida e de envelhecimento, desde que isso continue sendo feito de forma planejada. Claro que é positivo que as pessoas estejam vivendo mais. Então, algo que tem que ser comemorado, porque está significando, inclusive, uma melhora da qualidade de vida. Só para ter uma ideia, em 1940, as pessoas de 65 anos tinham uma expectativa de vida de chegar até os 75. Hoje, elas têm uma expectativa de chegar até os 83. Então, era 10 anos, hoje é 18. Agora, é claro que isso influencia a Previdência em que sentido? Os benefícios tendem a ter uma duração maior. Então, esse é o impacto sobre a Previdência. Repito, é positivo, mas é necessário fazer um planejamento em relação a esses impactos. Para o professor da PUC-Rio e economista da Opus Gestão de Recursos, José Márcio Camargo, a questão da falta de segurança pública estava insustentável e precisava de medidas urgentes. No entanto, o especialista reforça que a suspensão dos debates no Congresso Nacional não representa um fim do problema no sistema previdenciário. A reforma da Previdência é imprescindível. Na evolução que está indo os gastos com Previdência, daqui a 15 anos, todos os gastos do governo federal vão ser com aposentadoria e pensões. A reforma vai ter que ser feita. Em algum momento, ela vai ter que ser feita. Entre os 7 estados com saldo positivo da Previdência Estadual, apenas 3 atendem os 36 requisitos para exibir o Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. Amazonas é um deles, junto com Rondônia e Mato Grosso do Sul. O patrimônio total da Previdência do Amazonas reúne ainda um valor de 3,2 bilhões de reais, distribuído em imóveis, investimentos e outros tipos de bens. Com a colaboração de Édio Júnior, reportagem Marquesan Araújo. 6h15 em Manaus. A contribuição da Zona Franca de Manaus na proteção ambiental da Amazônia e na redução das desigualdades regionais, entre outras realizações, foram destacadas durante a 282ª reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA, comemorativa do 51º aniversário da autarquia e do modelo ocorrida ontem no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Foram aprovados 30 projetos industriais e de serviços, sendo 4 de implantação e 26 de ampliação, atualização e diversificação, que somam 106,8 milhões de dólares em investimentos totais e 19,3 milhões em investimentos fixos. A estimativa é de geração de 572 empregos diretos ao longo de 3 anos de implementação. Os conselheiros aprovaram também o calendário das reuniões ordinárias do ano. A reunião seguinte do CAIS, a de número 283, será em Rio Branco no dia 3 de maio. A de número 284 está marcada para o dia 28 de junho em Macapá. A 285 em Boa Vista, prevista para o dia 30 de agosto. A penúltima reunião do ano, a de número 286, está agendada para o dia 8 de novembro em Porto Velho, Rondônia. Já a última reunião de 2018 ficou para o dia 5 de dezembro aqui em Manaus. O governador Amazonino Mendes anunciou na tarde de ontem que está em fase final de elaboração o edital para a licitação da nova empresa terceirizada que vai administrar as unidades prisionais do estado, atualmente sob a responsabilidade da Humanizare. O edital deve ser lançado em 15 dias, segundo informou Amazonino. O governador estava em Brasília, onde participou do encontro de governadores com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto. Amazonino disse que o custo de um preso no Amazonas é o mais elevado do país, o que se deve aos altos
os valores pagos a essa humanizária. A nova licitação deve corrigir essa questão, priorizando a qualidade de serviço e o custo. Atualmente, a despesa por detento no complexo penitenciário Anísio Jobim, por exemplo, é de 4,7 mil, praticamente o dobro do que um preso custa em média no resto do país. A empresa que vencer a licitação vai assumir a administração de 7 unidades prisionais do Amazonas, hoje sob o comando da Humanizária. O elevado custo pactuado no contrato da empresa com o Estado vem sendo muito questionado desde a crise do sistema prisional que explodiu em janeiro do ano passado, quando houve uma chacina com dezenas de mortos. Durante a reunião, o amazonino destacou o grave problema que os estados enfrentam na área de segurança pública e adiantou que vai buscar parte dos recursos que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, está disponibilizando para o setor. O Estado está consciente que deve imediatamente aparelhar melhor as polícias. O Amazonas deverá acessar esses recursos para fazer o seu combate, o seu planejamento de combate à criminalidade que está avançando a galope, disse o governador. Após o encontro no Planalto, o Amazonino Mendes foi recebido pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, para tratar sobre as áreas portuárias do Amazonas. Durante o encontro, o governador debateu com o ministro sobre as dificuldades encontradas nos portos amazonenses. Ao chefe do ministério, o amazonino falou da necessidade de um plano estratégico do governo federal, de forma que o sistema portuário seja modernizado e tenha uma melhor operacionalização no estado. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando o nosso noticiário policial, Paulo Guerra, dizendo que nós tivemos uma noite madrugada das mais tranquilas na cidade. No pronto-socorro 28 de agosto, o homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. O homem deu entrada também, Paulo Guerra e ouvintes, vítima de acidente de trânsito, colisão entre carro e moto. E com certeza quem levou a pior foi o motoqueiro que acabou dando entrada por volta de 20 horas e 32 minutos, era noite de ontem. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Movimentação tranquila também no pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, o homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Aconteceu na área do bairro Armando Mendes. Esse homem levou uma violenta estocada e deu entrada às 21 horas naquela unidade de saúde. Pronto, socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de um homem de 32 anos de idade. Paulo Guerra, ele era uma das pontas de um triângulo amoroso. Isso geralmente não dá certo. Ele acabou apanhando e apanhando muito. Ele era amante de uma mulher casada. O marido descobriu, meteu-lhe a pé no amante. Perdoou a esposa e disse que ela foi seduzida por um sarafalho. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma mulher também deu entrada vítima de agressão física. Ela brigou com outra mulher. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, são duas vizinhas, elas brigaram por causa de, o quintal não é murado, né? Aí negócio de corda, de estender roupa, uma dizendo que a corda era dela, outra dizendo que não era, as duas estavam lavando roupa e começaram a brigar, até que uma pegou um pedaço de pau e sentou-lhe, cacetou na cabeça de sua vizinha, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. A pior desgraça que tem é briga de vizinho, você fica ali convivendo pro resto da vida. E uma vizinha deu uma cacetada na cabeça da outra. Outra confusão, um homem deu entrada também vítima de agressão física. Paulo Guerra e ouvintes, o povo está sem paciência e por um motivo banal, dois homens estavam dentro de ônibus, um passou pelo outro, esbarrou, aí o outro não gostou, um falou uma coisa mais ríspida pro outro, resultado, os dois desceram do ônibus e partiram pra peia, partiram pra briga, e um deles acabou com o supercílio quebrado, levou 4 pontos no pronto-socorro depois dessa briga que houve dentro de um coletivo, dentro de um ônibus na área da zona leste da cidade. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, homens que estavam envolvidos em assalto a ônibus
de rota no distrito são presos. Os 3 foram detidos pela polícia e confessaram o crime e foram liberados em seguida. Eles tiveram a prisão decretada aí, Paulo, mas foram liberados. Policiais do 25º DIP cumpriram na manhã de ontem aí os mandados de prisão por roubo majorado em nome dos bandidos aí. O Natanael da Silva Freitas, de 22 anos, e o irmão dele, olha, rapaz, família ordinária, e o outro, Patrick da Silva, de 23 anos, daqui a mais um, o Rosinaldo Albuquerque Cantanhede, também de 18 anos, todos envolvidos em assalto a ônibus, principalmente as rotas do Distrito Industrial. Os 2 maninhos deverão voltar à cadeia nas próximas horas. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi agredido ao ser confundido com um ladrão que invadiu uma escola. Foi no bairro Cidade de Deus. Enquanto corria atrás de um assaltante que havia invadido uma escola, um homem foi confundido e agredido por populares. O homem ficou com várias escoriações pelo corpo. Foi atendido pelo SAMU e levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. O caso aconteceu depois de um assaltante ter entrado numa escola e levado aí alguns pertences. E todo mundo começou a correr atrás dele. Aí, na fuga, esse homem foi confundido com ladrão e levou uma pisa. Ele foi desacordado ao pronto-socorro Platão Araújo. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar, a polícia civil nas ruas, mas ainda é grande, mas é muito grande a incidência de assaltos na cidade. A polícia prendeu o Wellison Pinto de Souza, 23 anos, e o Júlio César Tavares, 18. Eles foram presos após roubarem uma residência no município de Iranduba. Os 2 lá, os bandidos irandubenses, foram presos pela polícia do local. O nome dos bandidos, não quer que diga, foi recomendado. Olha, Pelegrino não pode dizer o nome dos bandidos, que eles já estão aí, pois os seus defensores e tal. Elison Pinto dos Santos, 23 anos, profissão ladrão, morador de Iranduba. Júlio César Tavares, 19 anos, profissão ladrão, também do município de Iranduba. Eu tô sempre por aí, pode botar pra cima. É lá no município de Iranduba. Elison Pinto dos Santos, ladrão, e o Júlio César Tavares Lopes, de 19 anos, profissão ladrão de Iranduba. Não quer que fale o nome. Elison Pinto dos Santos, Júlio César Tavares, vocês são ladrões. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes, atenção! Noite, madrugada das mais tranquilas na cidade. Nenhuma morte por faca, nenhuma morte por tiro, nenhuma morte por cacetada, nem tampouco por acidente de trânsito. A pedra do IML está vazia. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, notícia vinda da zona rural do município de Manacapuru. Trabalhou comigo nessa reportagem o companheiro Zeg, que trouxe as informações lá da Princesinha de Solimões.
O fato é o seguinte, na zona rural de Manacapuru, um tarado viu no quintal da sua residência, da própria casa dele, um casal de porco cruzando. Os porquinhos estavam fazendo amor. A cena despertou no tarado aquela vontade, e ele espantou o porco, mandou o porco para longe e passou a seduzir a porquinha. Ele chamava a porquinha com carinho. Vem, leco, cuxi, vem cá. Daí acabou conseguindo atrair a porquinha. No momento em que ele estava tentando, na hora que ele estava na hora H, parece que a porquinha não aguentou e resolveu reagir e mordeu os testículos do tarado. A porquinha ficou com os testículos engatados no dente da porca. O negócio foi realmente macabro. De repente ele começou a gritar, ele não aguentou, a porquinha apertou, a porquinha mordeu os testículos dele, engatou nos dentes da porquinha. Ele começou a gritar por socorro. O irmão dele chegou para acudir. Armado com o teçado, ele golpeava violentamente a porquinha assim que ela largasse os testículos do tarado. Ele deu-lhe uma teçadada, deu-lhe duas, deu-lhe três. A quarta teçadada atingiu o braço do tarado, que quase decepa. Daí ele conseguiu se livrar da porquinha que desengatou. A porquinha acabou morrendo, foi como soltou os testículos do tarado. O caso aconteceu no município de Manacapuru. A vítima, o homem que teve os testículos mordidos, deu entrada no hospital Lázaro Reis, no município de Manacapuru, e já veio transferido para Manaus devido aos ferimentos, os graves ferimentos, tanto nos testículos quanto o braço, que ficou praticamente decepado. Testemunhas afirmam ter visto o homem chamando a porquinha num jeitinho diferente. Leco, cuxi. A reportagem foi de Alberto Pellegrini. É contigo, Paulo Guerra. Leco, é contigo. Loteria. E vamos começar com a dupla cena, concurso 1762, que acumulou nas duas faixas de premiação. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas: 05, 06, 17, 18, 45 e 49. No segundo sorteio: 03, 07, 18, 21, 29 e 32. A Time Mania teve no concurso 1150 o time do Coração Nacional de Manaus. E não houve acertador com 7 dezenas, com 6 números, 6 apostas, R$15.103,57. 5 dezenas, 167 apostas ganhadoras com premiação de R$777. As dezenas sorteadas da Time Mania foram estas: 03, 19, 21, 33, 37, 64 e 65. Repetindo: 03, 19, 21, 33, 37, 64 e 65. E finalmente fomos aqui na concurso 4.618, que também acumulou. A quadra saiu para 127 apostas, cada uma leva R$3.385,06. O terno teve 7.749 apostas ganhadoras com premiação de R$83,42. O Duque paga para 159.282 apostadores R$2,23. As dezenas do concurso 4.618 da Quina: 17, 22, 24, 46 e 49, 17, 22, 24, 46 e 49. 6h34. Esportes. De cadeira de rodas, Neymar desembarcou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Após sofrer uma fratura no 5º metatarso do pé direito, ele passará por uma cirurgia programada para amanhã, sábado, em Belo Horizonte. O atacante, que seguiu diretamente para um jato particular logo após o desembarque, chegou à capital carioca em companhia do Dr. Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, que deverá ser o responsável pela cirurgia. O médico foi o único a conceder entrevista e não trouxe notícias muito animadoras sobre o tempo de recuperação do camisa 10, que pode passar até 3 meses longe dos gramados. Jogos de ontem pela Copa do Brasil. Fluminense 1, Avaí 2. O Fluminense foi surpreendido pelo Avaí.
O Internacional venceu o Cianorte por 2-0. Libertadores da América. Real Garcilaso 2, Santos 0. Santa Fé 1, Emelec também 1. Deportivo Lara 1, Independiente 0. Alianza de Lima 0, Boca Juniors também 0. Olho Barranquilha 0, Palmeiras 3. No Campeonato Carioca, Vasco 2, Macaé 1. As inscrições para o novo Fundo de Financiamento Estudantil FIES serão encerradas às 23h59 desta sexta-feira. O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Inicialmente, o prazo final estava previsto para o dia 28 de fevereiro, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. Sai hoje a segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Candidatos convocados devem comprovar os dados informados na inscrição entre os dias 2 e 9 de março de 2018 na universidade onde estudarão. Só assim terão suas vagas garantidas. O programa oferece 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições de ensino particulares. Dessas 113.163 são integrais e 129.124 parciais. A entrega da declaração do imposto de renda começou ontem e vai até o dia 30 de abril. A expectativa da Receita Federal é receber 28,8 milhões de declarações deste ano, 340 mil a mais do que o registrado no ano passado. A balança comercial, diferença entre exportações e importações, fechou fevereiro com o maior saldo positivo para o mês desde o início da série histórica em 1989. No mês passado, o país vendeu 4,907 bilhões de dólares a mais do que comprou do exterior, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços. O recorde anterior da balança comercial em meses de fevereiro havia sido registrado no ano passado, quando o superávit da balança comercial tinha atingido 4,555 bilhões de dólares. O resultado deste ano, no entanto, foi inflado pela exportação de uma plataforma de petróleo no valor de 1,535 bilhão de dólares, que não saiu do país, mas foi comprada por subsidiárias brasileiras no exterior e, em seguida, registrada no Brasil como equipamento alugado. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira os números atualizados de casos de febre amarela no país, conforme informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde. Entre 1º de julho de 2017 e 28 de fevereiro de 2018 foram confirmados 723 casos da doença no país, que resultaram em 237 mortes. No período equivalente do ano anterior, entre julho de 2016 e 28 de fevereiro de 2017, foram confirmados 576 casos e 184 óbitos. Ao todo, 2.867 casos suspeitos foram notificados. Destes, 1.359 foram descartados e 785 ainda estão sendo investigados. Demitido do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Fernando Segovia não perde por esperar, muito pelo contrário, ele ganha. Foi premiado por Michel Temer com o posto de adido da Polícia Federal na Embaixada do Brasil em Roma. Durante 3 anos, sua renda mensal bruta será de pouco mais de 56 mil reais. O valor líquido ultrapassará os 51 mil. A cifra equivale a 1,5 vezes o salário do presidente da República e dos ministros de Estado, limitado a R$33.700, o teto remuneratório do serviço público. Com a homologação pelo Supremo Tribunal Federal do acordo para compensação das perdas dos poupadores com os planos econômicos Bresser 87, Verão 89 e Collor 91, os bancos terão 90 dias para começar a receber pedidos de adesão. Nesse prazo será desenvolvida e disponibilizada para os poupadores uma plataforma eletrônica, ou seja, programa de computador. E por meio dele, as adesões serão feitas. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, a plataforma deve ficar pronta até o mês de maio. O Brasil gastou quase 16 bilhões ao reprovar em 2016 cerca de 3 milhões de alunos da educação básica, o equivalente a 10,26% dos estudantes da rede pública, de acordo com a análise dos dados mais recentes do censo escolar. Dos 16 bilhões de reais, aproximadamente 12 foram usados pelos municípios responsáveis pelo ensino fundamental do 1º ao 9º ano e o restante 4 bilhões pelos estados, que são provedores do ensino médio. Atingindo um percentual de alunos até 3 vezes maior do que ocorre em países desenvolvidos, o gasto total da reprovação equivale a cerca de 8% do que foi investido pelo governo federal em educação no ano de 2016.
O Superior Tribunal de Justiça adiou para a próxima semana o julgamento de um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca evitar sua prisão após a condenação em segunda instância. Inicialmente prevista para acontecer nesta quinta-feira, a análise do recurso foi remarcada para o próximo dia 6. De acordo com o Estadão Conteúdo, o adiamento foi pedido pela defesa por causa de problemas de saúde de Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e um dos advogados do ex-presidente. Operação conjunta entre a Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Civil do Rio apreendeu 1 tonelada e 300 quilos de cocaína na noite de ontem. As drogas estavam escondidas em contêineres no Porto do Rio. A droga, avaliada em cerca de 26 milhões de reais, estava embalada em pacotes e dentro de malas. O primeiro-ministro haitiano Jacques Lafontaine acusou nesta quinta-feira as Nações Unidas de interferirem nos assuntos internos do país após recentes declarações do responsável pela missão da ONU para a Justiça do Haiti, Sônia Peixe. A informação é da agência F. A declaração da representante da MINUSTAH é uma ingerência nos assuntos internos do Haiti. É inaceitável que a organização internacional se envolva nos assuntos próprios do país, disse Lafontaine em entrevista coletiva, quando falou sobre problemas da justiça e de crise em várias escolas do país. A Coreia do Sul enviará um representante de alto nível para a Coreia do Norte a fim de continuar a aproximação entre os dois países. Há ainda detalhes sobre datas ou identidade do enviado, disse hoje a agência F, um porta-voz do escritório da presidência de Seul. A visita desse representante dará reciprocidade à visita da enviada especial da Coreia do Norte, Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, segundo o governo sul-coreano. 6:45. Donald Trump anunciou que os Estados Unidos aplicarão novas taxas de 25% nas compras americanas de aço produzido em outros países. O alvo principal da medida é a China, mas o ataque fiscal contra os chineses pode inviabilizar mais de 8 bilhões de reais em exportações brasileiras, pois o Brasil é o segundo maior exportador de aço ao mercado americano. As eleições presidenciais na Venezuela foram adiadas de 22 de abril para a segunda quinzena de maio, anunciou o Conselho Nacional Eleitoral. Foi proposto que sejam realizadas de maneira simultânea as eleições para presidente e as regionais na segunda quinzena do mês de maio de 2018, segundo um acordo entre o governo e o opositor Henri Falcão, na sexta-feira, em um atentado suicida no leste de Cabul, durante a passagem de um comboio da missão da OTAN no Afeganistão, informou a agência F, uma fonte oficial. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta quinta-feira 2 aeronaves pertencentes ao piloto Felipe Ramos Moraes. Ele é investigado por envolvimento nas execuções de 2 chefes da facção criminosa paulista Primeiro Comando da Capital, o PCC, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Investigações apontam que GG e Paca embarcaram em helicóptero pilotado por Moraes no litoral do Ceará no último dia 15. A aeronave fez um pouso que não estava previsto numa reserva indígena de Aquiraz, a 30 quilômetros de Fortaleza, local onde os 2 integrantes do PCC foram torturados e assassinados. Apontado pela polícia brasileira como o maior traficante de armas do país, Frederic Barbieri, de 46 anos, preso na última sexta-feira na Flórida, poderá responder ao processo nos Estados Unidos em liberdade. Frederic Barbieri terá de pagar $1,5 milhão, cerca de 4,8 milhões de reais, para responder em liberdade. Ele terá que comprovar que a origem do dinheiro da fiança é lícita. Aí vai ser difícil. Polícia Federal sob novo comando. O novo diretor-geral, Rogério Galouro, toma posse hoje de manhã e à tarde se une com a nova equipe para apresentar a diretriz da nova gestão da Polícia Federal e o que pretende fazer até o fim de 2018. O ministro Edson Fachin pode decidir hoje sobre o pedido da procuradora-geral Raquel Dodge para incluir o presidente Michel Temer no inquérito que apura pagamentos ilícitos da empreiteira Odebrecht. Os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco já são investigados nesse inquérito. O Palácio do Planalto deflagrou a reforma ministerial com ultimato aos partidos e ministros. Só terá direito a indicar o sucessor na pasta, a legenda que garante apoio ao governo e ao candidato oficial na disputa presidencial. Esse recado já foi repassado aos ministros da Saúde, Ricardo Barros, da Educação, Mendonça Filho, e da Ciência e Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab.
O presidente Michel Temer comemorou o resultado do Produto Interno Bruto, PIB de 2017, e estimou um aumento maior este ano. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente disse acreditar em um aumento na geração de empregos. Essa recuperação do ano passado pode trazer um PIB e uma produção nacional de cerca de 3%. O que isso significa para você? Significa a possibilidade de criar mais de 3 milhões de novos empregos. Isso significa progresso e desenvolvimento, disse o presidente. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira manter a aplicação da lei da ficha limpa a políticos condenados por abuso de poder em campanha antes de 2010, quando a lei entrou em vigor. A decisão já havia sido tomada em outubro do ano passado, mas o ministro Ricardo Lewandowski pediu que os efeitos fossem restringidos. Na prática, o que o STF julgou nesta quinta-feira foi a modulação dos efeitos da decisão de outubro, ou seja, se haveria um marco temporal para a aplicação da lei. Na sessão desta quinta, Lewandowski propôs aplicar o entendimento somente a partir das eleições de 2018, não a todos os casos. A prosperar a decisão dessa Suprema Corte, em que foi alcançada por uma maioria muito estreita, nós atingiríamos o mandato de 24 prefeitos, abrangendo cerca de 1,5 milhão de votos, o número incontável de vereadores e não se sabe quantos deputados, argumentou o ministro. O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira em reunião com governadores no Palácio do Planalto uma linha de financiamento de 42 bilhões de reais, a maior parte oferecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para investimentos em segurança pública, como reequipamento das polícias estaduais. Segundo o governo federal, a linha de crédito ficará à disposição de estados e municípios e não poderá ser destinada a pagamento de pessoal, por exemplo. A linha de financiamento do BNDES estará disponível por 5 anos e não exigirá aval do Tesouro Nacional. Outros tipos de garantias ainda serão fixados. O financiamento só poderá ser utilizado com investimentos como a criação de sistemas de inteligência e programas de reequipamento das polícias, incluindo compra de armamento. O prazo para pagamento da dívida do financiamento será de 8 anos, com 2 anos de carência. 6:50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo. STF mantém a aplicação da ficha limpa para políticos condenados antes de 2010. Folha de São Paulo. STF valida acordo para indenizar poupador que teve perda em planos econômicos. O Estado de São Paulo. TRF1 mantém com o juiz Valisney ações contra Lula, Cunha e Gedel. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério da Saúde investiga 20 casos suspeitos de febre amarela no Distrito Federal. Valor econômico. Crédito para estados investirem em segurança somará 42 bilhões em 5 anos. Estado de Minas. Prefeito é amarrado e humilhado pela população por não cumprir promessas. Jornal do Comércio no Recife. Receita recebe quase 250 mil declarações do imposto de renda no primeiro dia de entrega. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia apreende helicóptero usado no assassinato de líder do PCC no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Justiça concede prisão domiciliar a Macarrão, condenado pela morte de Elisa Samúdio. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Zona Franca de Manaus trilha expansão de investimentos. A crítica. Maus caminhos, estratégia da defesa. Medo de rebelião pode soltar ex-secretários. Em tempo. Mais de 1.000 vagas com salário de até 30 mil. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Marquesan Araújo, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5:45.